Hoje mais uma oração que fará você seguir com paz no coração. E já se inscreva no canal para não perder nada. Deus te abençoe sempre. Há um peso particular nessa espera, uma solidão que se aprofunda a cada amanhecer, que chega igual, com as mesmas portas fechadas, com os mesmos cenários imutáveis. Você ora por uma chave, por um caminho, por um milagre visível, mas tudo o que encontra é a quietude. E nessa quietude, uma angústia começa a crescer, a dúvida começa a plantar suas raízes em seu coração, fazendo você se perguntar se está clamando em vão, se a sua fé é apenas um monólogo em um universo indiferente. Essa sensação de estagnação, meu irmão, minha irmã, é uma das provações mais difíceis da jornada espiritual. É o deserto onde a água que você pede não jorra da rocha. É a noite escura da alma, onde as estrelas das promessas parecem ter se apagado. Você olha para a sua vida, para os seus sonhos, para as suas necessidades mais urgentes, e o silêncio de Deus parece um veredito. Uma frustração silenciosa se instala, um cansaço que não é do corpo, mas da alma. Um esgotamento por manter a esperança viva, quando tudo ao redor grita que não há mais pelo que esperar. É a dor de se sentir invisível para aquele que, segundo a palavra, conta até os fios de cabelo da sua cabeça. Mas eu quero lhe propor algo nesta oração. E se a resposta que você tanto procura não for uma coisa, mas uma pessoa? E se o milagre que você anseia não for uma mudança de cenário, mas uma conexão divina? Nesta jornada de oração, vamos juntos mudar o nosso foco. Vamos tirar os nossos olhos do o que estamos pedindo, o emprego, a cura, a solução financeira, e vamos fixar nossos olhos em quem Deus pode estar enviando. A promessa espiritual que quero compartilhar com você hoje é a de que Deus, muitas vezes, responde às nossas orações mais profundas, não com objetos ou eventos, mas com encontros orquestrados, com pessoas que se tornam as chaves que tanto buscamos. Prepare o seu espírito, pois vamos mergulhar em uma verdade que pode libertar você da ansiedade da espera. A resposta de Deus pode já estar ao seu lado, disfarçada em um amigo, um mentor, um familiar ou até mesmo um estranho que Ele estrategicamente colocou em seu caminho. Hoje, vamos orar para que nossos olhos espirituais sejam abertos, para que possamos discernir os anjos que Deus nos envia em forma de gente. Pessoas que, como o ferro afia o ferro, nos afiam, nos moldam, nos fortalecem e nos conduzem ao nosso propósito. A resposta para a sua oração por uma porta aberta pode ser a mão de alguém que Deus enviou para girar a maçaneta com você. Este não é apenas mais um vídeo. Considere este momento como um encontro marcado por Deus com a sua alma. Cada palavra que será dita é uma semente de esperança plantada em seu coração. Por isso, eu te convido a participar ativamente desta corrente de fé. A sua interação é um ato espiritual, uma forma de dizer a Deus que você está aqui presente e receptivo. Quando você comenta, você está profetizando sobre a sua própria vida. Quando você curte, você está selando em seu coração a verdade que está sendo liberada. E quando você se inscreve, você está firmando um compromisso de caminhar nesta jornada de descoberta e aprofundamento da fé. Portanto, antes de prosseguirmos, convido você a dar o seu primeiro passo de fé. Se estas palavras iniciais já encontraram um lugar em seu espírito, deixe sua curtida como um amém, de concordância com o que Deus fará aqui hoje. Inscreva-se no canal como um ato de compromisso, declarando que você está pronto para parar de olhar apenas para o céu e começar a olhar ao seu redor, para as respostas que Deus já está enviando. E prepare-se para comentar ao final, selando esta oração em sua vida. Faça disso um ritual sagrado, um ponto de virada. A sua jornada de transformação da solidão para a conexão divina começa exatamente agora. Agora respire fundo,
Permita-se, por um instante, silenciar as vozes externas e ouvir apenas o que se passa aí dentro, no santuário do seu coração. Reconheça a paisagem que se formou em sua alma. Talvez seja um campo vasto e seco, onde as sementes da sua oração foram lançadas. Mas a chuva da resposta nunca chegou. Há um cansaço aí, não é? Um cansaço que pesa sobre os ombros como um manto úmido e frio. É o esgotamento de sorrir por fora, enquanto por dentro você trava uma guerra silenciosa. É a fadiga de explicar para si mesmo, mais uma vez, que é preciso ter fé, enquanto uma parte de você já não sabe mais como fabricar essa esperança. Eu quero que você saiba que essa dor é vista. Esse sentimento de estar correndo em uma esteira espiritual, gastando toda a sua energia, todo o seu fôlego, toda a sua fé, para no fim do dia se encontrar exatamente no mesmo lugar. Você ora, você jejua, você busca, você se esforça para crer, mas a paisagem não muda. E a frustração que nasce disso é sutil e corrosiva. Ela começa como uma pequena inquietação e se transforma em uma tristeza profunda, uma sensação de impotência diante da sua própria vida. Você se sente como um barco à deriva, com o leme quebrado, esperando por um vento que simplesmente não sopra na sua direção, enquanto vê outros barcos navegando com velas cheias. E a solidão de quem espera em Deus. Ela é diferente de todas as outras. Você pode estar cercado de pessoas, de amigos, de uma comunidade na igreja, mas no seu íntimo, a jornada é solitária. Ninguém compreende verdadeiramente a natureza do seu diálogo com Deus, a profundidade da sua súplica, o peso do silêncio que você recebe como resposta. É uma solidão teológica, existencial. Você se sente como um ator em um palco, falando suas falas para uma plateia vazia, questionando se o diretor da peça sequer está presente nos bastidores ou se ele esqueceu a cena em que você deveria brilhar. Essa espera ansiosa se manifesta em seu corpo. É o nó na garganta quando alguém pergunta, e aí, alguma novidade? É a pontada no peito quando você vê a oração de outra pessoa sendo respondida de forma espetacular. É a mente que não descansa, repassando cenários, procurando por erros, tentando decifrar os códigos de um Deus que parece ter se tornado indecifrável para você. A ansiedade se torna uma companheira constante, um zumbido de fundo que rouba a sua paz e a sua alegria, sussurrando mentiras de que talvez você não seja digno, de que talvez você não tenha orado da forma correta, de que o seu milagre tem pré-requisitos que você não cumpriu. O sofrimento silencioso se alimenta dessa narrativa. Você constrói muros ao redor do seu coração para se proteger de mais uma decepção. Você diminui suas expectativas para amenizar a queda. Você para de compartilhar suas lutas mais profundas, porque teme os conselhos vazios ou os olhares de pena. E nesse isolamento, o vazio cresce. É um oco na alma, um espaço que deveria ser preenchido pela certeza da presença de Deus, mas que agora ecoa com a pergunta mais perigosa de todas: será que Ele se esqueceu de mim? Essa pergunta é um veneno que se espalha lentamente e contamina todas as áreas da sua fé. E com essa dúvida vem a culpa. Você começa a vasculhar seu passado, suas atitudes, seus pensamentos. Onde foi que eu errei? A voz do acusador se torna mais alta que a voz do Consolador. Você se sente inadequado, falho, como se sua condição espiritual fosse a barreira para a manifestação do poder de Deus. Essa culpa é um fardo pesado, porque ela te coloca como o centro do problema, sugerindo que a solução depende de um aperfeiçoamento que você se sente incapaz de alcançar. Você se sente em um tribunal espiritual, sendo constantemente julgado e reprovado, e o silêncio de Deus parece a sentença final da sua condenação. Essa jornada te levou a um lugar de exaustão espiritual. Você está cansado de ser forte, cansado de dizer "eu creio", quando seu coração está gritando "eu duvido", cansado de esperar por uma porta material, um objeto, um evento, uma mudança externa que parece ser a única solução possível. Você fixou tanto os seus olhos no o que da sua oração que não percebeu o ambiente ao seu redor.
Sua visão ficou turva pela urgência, seu coração ficou pesado pela demora, e sua alma ficou faminta por um toque que não fosse uma solução, mas simplesmente um lembrete de que você não está sozinho. Imagine-se em um quarto escuro, clamando para que a luz se acenda. Você grita, você implora, você chuta as paredes em desespero. Você está tão focado em ver o interruptor na parede, em ouvir o clique da luz se acendendo, que não percebe que durante todo esse tempo alguém esteve sentado no escuro com você, segurando a sua mão em silêncio, apenas esperando que você parasse de gritar para o interruptor e notasse a presença dele ao seu lado. Essa é a dor que vamos começar a tratar agora. A dor de quem procurava uma coisa e estava prestes a descobrir uma pessoa. Sua frustração é legítima, seu cansaço é compreensível, sua sensação de abandono é uma experiência humana e espiritual que muitos dos heróis da fé também sentiram. Davi se sentiu desamparado. Elias desejou a morte. Jó perdeu tudo e questionou a justiça de Deus. Você está em boa companhia espiritual. O erro não está em sentir essa dor, mas em acreditar que essa dor é o seu destino final. O silêncio que você ouve não é ausência, é uma preparação. Uma preparação para um tipo diferente de resposta, um tipo mais profundo de milagre. Deus não ignora o seu clamor pela porta, pela chave, pela solução. Ele ouviu cada palavra, mas talvez o plano dele seja mais sábio e mais profundo do que o nosso. Talvez ele saiba que se ele simplesmente te der a chave, você abrirá a porta e continuará sua jornada sozinho. Mas se ele te enviar uma outra pessoa que também foi moldada no fogo da provação, vocês não apenas abrirão aquela porta, mas caminharão juntos pelo que quer que exista do outro lado, fortalecendo um ao outro a cada passo. Portanto, neste exato momento, eu peço que você reconheça a profundidade da sua ferida. Dê um nome a ela. Chame-a de solidão, de frustração, de medo, de cansaço. Apresente essa ferida aberta ao Senhor, sem máscaras, sem disfarces. Admita a sua fraqueza. Diga a Ele em espírito: Pai, eu não aguento mais lutar desta forma. Eu estou exausto de esperar pelo quê. Mostra-me o quem. Eu estou pronto para ver a resposta que os meus olhos até agora não conseguiram enxergar. Essa é a primeira fresta de luz na sua escuridão. E agora, em um ato de fé, convido você a entrar neste lugar sagrado da oração. Não como um pedinte desesperado, mas como um filho amado que se aproxima do Pai. Feche os seus olhos, se for seguro para você. Respire fundo e solte o ar lentamente, liberando a tensão dos seus ombros, a ansiedade do seu peito, o barulho da sua mente. Vamos juntos, em espírito, nos apresentar diante do trono da graça, não para exigir, mas para entregar. Este é o momento da rendição, o momento em que a sua força se cala para que a força de Deus possa falar e agir em sua vida de uma maneira nova e inesperada. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença. Viemos com o coração aberto, com a alma cansada, mas com o espírito disposto. Senhor, o primeiro ato que fazemos nesta oração não é pedir, mas entregar. Nós depositamos aos Teus pés o fardo pesado da nossa própria expectativa. Entregamos a Ti a nossa lista de pedidos, o nosso cronograma de milagres, a nossa visão limitada de como a solução deveria ser. Perdoa-nos, Pai, por tentarmos ser os arquitetos de nossas próprias vidas, quando Tu és o mestre construtor. Receba agora o peso da nossa frustração, o cansaço da nossa espera e a dor do nosso silêncio. A Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nos ensina uma verdade profunda em Provérbios 27, versículo 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Senhor, nós lemos essa passagem tantas vezes, mas hoje pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê a revelação contida nela. Nós te pedimos uma porta e Tu nos falas de um companheiro. Nós te pedimos uma solução e Tu nos falas de um relacionamento.
Nós te pedimos um milagre e tu nos apontas para outra pessoa. Ajuda-nos a compreender este princípio divino. Nós entendemos, Senhor, que o processo de afiar envolve atrito, envolve faíscas, envolve calor, envolve a remoção de partes brutas e imperfeitas para que uma lâmina se torne útil e cortante. Pai, nós confessamos que muitas vezes fugimos desse processo. Reclamamos do atrito, tememos as faíscas e resistimos ao calor. Mas hoje nós oramos. Afia-nos, Senhor. Usa quem tu quiseres para nos moldar, para nos aperfeiçoar, para nos tornar mais parecidos contigo. Dê-nos a humildade para aceitar o ferro que tu colocas em nosso caminho, mesmo que o processo seja desconfortável, sabendo que é para o nosso bem e para a tua glória. E quem é esse companheiro, Senhor? Quem é essa pessoa que tu designaste para ser o instrumento do nosso crescimento e a resposta para a nossa oração? Abra os nossos olhos espirituais. Remove as escamas da incredulidade, da desconfiança e do orgulho. Mostra-nos se essa pessoa é um amigo que nos confronta em amor, um líder que nos desafia a crescer, um cônjuge que reflete áreas que precisamos curar, ou até mesmo um desconhecido que tu colocarás em nosso caminho com uma palavra de sabedoria. Declaramos que estamos abertos para ver as pessoas não como meros coadjuvantes, mas como protagonistas do teu plano em nossa história. Mas eu confesso em oração que meus olhos estavam fixados no objeto e não no agente. Eu queria a bênção, mas talvez tenha desprezado o abençoador que tu enviaste em forma humana. Eu queria o peixe, mas talvez tenha ignorado o pescador que tu me apresentaste. Eu queria o mapa, mas não dei ouvidos ao guia que falava ao meu lado. Perdoa-me pela minha miopia espiritual. Perdoa-me por limitar o teu poder à esfera do material e do visível, esquecendo que o teu maior milagre sempre foi e sempre será a transformação e a conexão de vidas. Neste momento, eu peço, dá-me olhos para ver e ouvidos para ouvir. Calibra o meu coração para o teu sussurro. Ajusta a minha percepção, para que eu possa reconhecer a tua mão se movendo através das pessoas ao meu redor. Que uma conversa em um café, uma mensagem de texto de um amigo, um conselho de um mais velho ou um sorriso de um estranho possam ser recebidos por mim não como coincidências, mas como correspondências divinas. Eu renuncio à minha antiga maneira de ver e peço a tua perspectiva celestial sobre a minha vida e as minhas circunstâncias. Entregar-se a ti, Senhor, não é um ato de desistência, mas a mais profunda declaração de confiança. É a sabedoria de admitir que os teus pensamentos são mais altos que os meus pensamentos, e os teus caminhos são mais altos que os meus caminhos. É a paz de descansar no conhecimento de que o Deus que criou o universo tem um plano para mim que é infinitamente melhor do que qualquer plano que eu pudesse traçar. Eu escolho a sabedoria da rendição em vez da loucura do controle. Eu troco a minha ansiedade pela tua soberania. Por isso, eu libero o controle, Pai. Eu abro as minhas mãos que estavam tão cerradas, segurando firme os meus próprios desejos e planos, e eu as abro em sinal de entrega. Eu libero a necessidade de entender o porquê do silêncio. Eu libero a necessidade de saber o quando da resposta. Eu libero a necessidade de ditar o como do milagre. Eu confio em ti. Eu confio no teu caráter, eu confio no teu tempo, eu confio no teu método, ainda que ele envolva outras pessoas para me afiar e me abençoar. Dá-me o dom do discernimento. Em um mundo cheio de vozes, ajuda-me a reconhecer a voz daquelas conexões que vêm de ti. Protege-me de relacionamentos que me afastam do teu propósito e guia-me para aqueles que me aproximam do teu coração. Que o teu Espírito Santo seja o meu filtro, o meu conselheiro, a minha bússola relacional. Que eu saiba identificar o ferro que afia e me afastar daquele que apenas enferruja a minha fé e o meu propósito. E, Senhor, em um ato de fé que vai além de mim mesmo, eu oro agora pela pessoa ou pelas pessoas que tu estás enviando para a minha vida. Onde quer que elas estejam, guarda-as, fortalece-as em suas próprias jornadas.
prepara o coração delas, assim como tu preparas o meu, para este encontro divino. Que quando nossos caminhos se cruzarem, haja um reconhecimento espiritual, uma sintonia de propósitos, para que juntos possamos cumprir a tua vontade e sermos mais fortes do que éramos sozinhos. Ajuda-me, Pai, a abraçar este processo. Ajuda-me a entender que a jornada é tão importante quanto o destino, que o meu caráter, ao ser afiado, é um milagre maior do que a porta que se abre, que a paciência que eu desenvolvo, a humildade que eu aprendo e a fé que eu fortaleço através das conexões humanas são tesouros eternos. Tira de mim a pressa e a ânsia pelo resultado final e ensina-me a encontrar a tua presença em cada passo do caminho, em cada conversa, em cada desafio compartilhado. Eu declaro em fé que a minha ansiedade pela espera de uma coisa está sendo substituída agora por uma santa expectativa pelo encontro com alguém. Eu troco o meu foco, eu mudo a minha oração. Não mais apenas, Senhor, dá-me, mas agora, Senhor, revela-me. Revela-me quem tu queres usar. Revela-me a quem tu queres que eu abençoe. Revela-me como as conexões ao meu redor são a resposta que eu já estava procurando, mas não sabia como ver. Em nome poderoso de Jesus, eu selo esta oração de entrega. Eu confio, eu descanso e eu me rendo ao teu processo. Eu aceito a tua sabedoria. Eu recebo a tua estratégia de usar pessoas para me moldar e me abençoar. Minha alma encontra paz não na certeza da resposta material, mas na certeza do teu cuidado soberano, que se manifesta das formas mais criativas e relacionais. O meu fardo está entregue, a minha visão está sendo renovada. Amém. Agora, respire. Nesse lugar de rendição, sinta a atmosfera do seu quarto, do seu carro, de onde quer que você esteja, começar a mudar. A paz que excede todo o entendimento, aquela que não depende de circunstâncias favoráveis, começa a inundar a sua alma. Este é o toque do Espírito Santo, o Consolador prometido. Ele não vem com alarde, mas com um sussurro gentil que acalma a tempestade dentro de você. Ele está aqui para ministrar ao seu coração ferido, para aplicar o bálsamo da verdade sobre as suas dúvidas. Sinta a sua presença como um abraço quente, como uma mão firme em seu ombro. Você não está mais sozinho neste processo. A Trindade inteira está envolvida na sua causa. E o silêncio que você temia era, na verdade, um espaço sendo preparado para esta revelação. A primeira verdade que o Espírito de Deus sela em seu coração hoje é esta: Ele nunca te abandonou, nem por um milissegundo. Em cada lágrima que você derramou em segredo, Ele estava lá, coletando-as em seu odre. Em cada noite de insônia, Ele velava por você, guardando o seu sono. Ele ouviu cada oração, cada suspiro, cada grito silencioso. A ausência de uma resposta da maneira que você esperava não é, e nunca foi, um sinal de ausência da presença dele. Ele é o Deus que habita no meio do seu povo, e isso inclui habitar no meio da sua dor, da sua incerteza e da sua espera. Você é visto, você é conhecido, você é amado com um amor eterno. Entenda esta verdade profunda. A fidelidade de Deus muitas vezes não se manifesta tirando você do problema, mas sustentando você no meio dele. Lembre-se de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não impediu que eles fossem lançados na fornalha ardente. Ele entrou na fornalha com eles. O milagre não foi a ausência do fogo, mas a presença do quarto homem no meio das chamas. Da mesma forma, Deus está prometendo a você não uma vida sem fornalhas, mas a sua presença constante em cada uma delas. A sua força não virá da ausência de lutas, mas da certeza da companhia divina que te capacita a caminhar sobre as águas da adversidade sem afundar. E como Ele manifesta essa presença de forma prática e palpável, Ele envia pessoas. Aquele amigo que te ligou do nada, bem no dia em que você pensava em desistir. Aquele mentor que compartilhou uma falha do passado e te fez sentir menos sozinho. Aquela palavra de encorajamento de um líder espiritual
que parecia ter sido escrita para você. Não despreze esses encontros. Eles são a encarnação do cuidado de Deus. São os braços de Jesus se estendendo a você através de um irmão. O Espírito Santo inspira pessoas a cruzarem o seu caminho para serem a resposta visível a uma oração que você fez no invisível. A promessa de Deus em Isaías 43 se torna viva. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E hoje, o Espírito Santo te revela que muitas vezes o serei contigo de Deus tem nome e sobrenome. É alguém que te lança uma corda, que te oferece um copo de água fria, que simplesmente se senta ao seu lado em silêncio, compartilhando o peso do seu fardo. A resposta de Deus não é apenas uma promessa futura, mas uma presença diária manifesta através da sua igreja, do seu corpo aqui na terra. Visualize agora, em seu espírito, o cuidado de Deus sendo tecido ao seu redor como uma tapeçaria. Cada pessoa que Ele colocou em sua vida é um fio. Alguns fios são de ouro, representando mentores e relacionamentos de aliança. Outros são de prata, representando amigos e familiares. Até mesmo os fios mais escuros, de relacionamentos difíceis, são usados por Ele para criar contraste e força no desenho final. Nada é desperdiçado. Ele está tecendo uma rede de apoio, de força e de amor ao seu redor. Você não é uma ilha. Você é o centro de uma teia divina de conexões que Ele está orquestrando para o seu bem. Comece a enxergar as pessoas ao seu redor com novos olhos. Os anjos de Deus nem sempre têm asas e auréolas. Muitas vezes eles usam jeans, tomam café e enfrentam seus próprios problemas. Mas eles são comissionados por Deus para entregar uma mensagem, para oferecer ajuda, para ser um canal da graça. O porteiro que te dá um bom dia com um sorriso sincero, a colega de trabalho que te ouve desabafar, o membro da sua igreja que ora por você sem que você saiba. São manifestações do amor de Deus, pequenos milagres cotidianos que a sua ansiedade por um grande milagre talvez o tenha impedido de ver. Deus te criou para a comunidade. O princípio do ferro que afia o ferro revela o coração do Pai para a interdependência. Um fardo compartilhado se torna mais leve. Uma alegria compartilhada se torna maior. Uma sabedoria compartilhada se torna mais profunda. A solução que você buscava sozinho, de forma isolada, pode estar na soma das experiências, dons e forças de pessoas que Deus já posicionou ao seu redor. A sua vitória não foi projetada para ser uma vitória solo, mas uma vitória de equipe, para que a glória seja dele e a edificação seja mútua. E todas as coisas, absolutamente todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui o tempo de silêncio, inclui a frustração, inclui a dor da espera. Nada disso foi em vão. Esse período de aparente estagnação estava, na verdade, arando a terra do seu coração, tornando-o fértil para receber esta nova semente. Deus estava permitindo que você esgotasse seus próprios recursos para que pudesse descobrir os recursos inesgotáveis que Ele provê através do seu corpo, a igreja, e das conexões que Ele mesmo cria. O seu sofrimento está sendo transformado em um testemunho de sabedoria. Portanto, receba agora a consolação do Espírito Santo. Onde havia ansiedade, receba paz. Onde havia confusão, receba clareza. Onde havia solidão, receba um senso de pertencimento à família de Deus e as conexões que Ele está formando. Respire fundo e sinta a troca divina acontecendo em seu interior. A sua necessidade frenética por uma coisa está sendo substituída por uma paz profunda na presença do alguém que nunca te deixou e que usa outros alguéns para te lembrar disso todos os dias. Você não está estagnado, você está sendo
sendo redirecionado. Você não foi esquecido. Você está sendo ensinado a ver de uma nova maneira. A sua oração não foi ignorada. Ela está sendo respondida de uma forma mais rica, mais profunda e mais relacional do que você jamais imaginou. A resposta não é apenas para resolver o seu problema de hoje, mas para te fortalecer para todas as batalhas do amanhã, ao lado de companheiros de jornada que também estão sendo afiados por Deus. Esta é a promessa. Este é o consolo. Este é o cuidado de Deus por você. A fé, meu amado, minha amada, não é um sentimento passageiro que depende das circunstâncias. A fé é uma decisão, é um ato da sua vontade, alinhado com a vontade de Deus, que você toma mesmo quando o seu coração ainda sente medo e os seus olhos ainda não veem a mudança. Este é o seu momento de decisão. Depois de reconhecer a dor, de se render em oração e de receber a consolação do Espírito, chega a hora de se levantar em fé. É hora de tomar uma posição e declarar em que você irá acreditar a partir de hoje. A restauração da sua esperança não começa quando o milagre acontece. Ela começa quando você decide crer que Deus está agindo, mesmo no silêncio, de maneiras que você agora compreende. Portanto, eu te convido a fazer desta oração uma declaração de fé audível, se possível, ou em seu espírito com toda a convicção. Repita comigo em seu coração: eu decido, a partir deste momento, mudar o meu olhar. Eu renuncio à visão limitada que se fixava apenas em portas materiais e soluções instantâneas. Eu escolho, pela fé, acreditar que a resposta de Deus para mim pode vir através de pessoas, de conexões divinas, de relacionamentos que afiam e fortalecem. Eu me recuso a continuar cego para os anjos que Deus envia ao meu caminho. Eu decido ver o sagrado no ordinário, o divino no humano. Lembre-se que a fé genuína sempre age antes da evidência. Abraão foi chamado para sair da sua terra sem saber para onde ia. Noé construiu uma arca sob um céu azul, sem nenhum sinal de chuva. A sua jornada de fé agora te chama para o mesmo princípio. Você é chamado a valorizar um conselho de um amigo antes que ele se prove a solução. Você é chamado a honrar o mentor que Deus te deu antes que ele te leve à promoção desejada. A sua fé se manifesta na sua disposição de investir em relacionamentos divinamente orquestrados, confiando que eles são a própria estrada que Deus está construindo para te levar ao seu destino. Faça esta declaração de compromisso ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que irei valorizar as pessoas que tu colocas em meu caminho. Eu me arrependo por todas as vezes que desprezei um conselho, ignorei uma mão estendida ou fui rápido demais para julgar um irmão. Eu me comprometo a ouvir com mais atenção, a amar com mais profundidade e a ser mais grato pelas conexões que formam a minha rede de apoio. Eu entendo que ao honrar as pessoas que tu envias, estou honrando a ti e ao teu método de trabalhar em minha vida. Eu recebo cada pessoa como um presente teu. A paz que a sua alma tanto anseia não está no fim do túnel, na resposta que você espera. A paz verdadeira e duradoura nasce no exato instante em que você decide soltar as rédeas e confiar no condutor da sua vida. A paz não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio deles. E a sua confiança é a chave que destranca essa paz. Hoje, você não está apenas mudando o foco da sua oração, você está mudando o endereço da sua confiança. Você está tirando sua confiança da sua própria capacidade de resolver e a depositando na infinita sabedoria de Deus para guiar, inclusive através de outros. Com esta decisão, a sua identidade espiritual é restaurada. Você não é mais a pessoa estagnada, a pessoa esquecida, a pessoa que espera em vão. Essa narrativa de derrota está sendo apagada agora pelo sangue de Jesus. Declare a sua nova identidade. Eu sou filho amado de Deus. Eu sou parte do corpo de Cristo. Eu sou um instrumento sendo afiado e preparado para afiar outros.
A minha jornada tem propósito, a minha espera teve um propósito. Eu não estou perdido. Estou exatamente onde Deus quer que eu esteja, aprendendo a lição que Ele quer me ensinar para me levar ao próximo nível da minha jornada. Agora vamos selar esta decisão com declarações verbais de entrega e recebimento. Diga com fé: eu entrego a minha ansiedade e recebo a tua paz que me guarda. Eu entrego a minha solidão e recebo com alegria a comunidade que tu estás formando ao meu redor. Eu entrego a minha frustração e recebo o teu propósito soberano em cada detalhe da minha vida. Eu entrego a minha visão de um milagre material e recebo a beleza do milagre relacional. Eu entrego o meu cansaço de lutar sozinho e recebo a força que vem da unidade com meus irmãos. Eu estou restaurado. A sua fé, declarada hoje, é o ponto de partida para a manifestação visível do que Deus está fazendo. A mudança externa seguirá a sua transformação interna. Por isso, caminhe a partir de hoje, não mais com a cabeça baixa da incerteza, mas com a cabeça erguida da expectativa. Sua espera não é mais passiva e angustiante. Ela se tornou uma espera ativa e esperançosa. Você agora é um caçador de tesouros, procurando pelas joias das conexões divinas que Deus escondeu em plena vista para você. Sua jornada foi transformada da angústia à paz, da dúvida à rendição e agora da espera à expectativa. Esta jornada de oração que fizemos juntos não termina quando o vídeo acaba. Na verdade, ela começa agora. A fé, para se tornar viva e robusta, precisa de ações que a correspondam. Como os heróis da fé na Bíblia, que construíam altares para marcar os lugares onde Deus lhes falou, nós também podemos criar memoriais espirituais para nos lembrarmos das decisões que tomamos hoje. As suas próximas ações não são para mim ou para o canal. São para você. São atos proféticos que selam no mundo natural a transformação que o Espírito Santo iniciou no seu mundo espiritual. É a sua forma de dizer ao céu, à terra e a si mesmo: algo mudou em mim hoje, e eu caminharei de acordo com essa mudança. O primeiro e mais poderoso ato que eu te convido a fazer é o de tornar pública a sua decisão de fé. Há um poder imenso em confessar com a nossa boca e com os nossos dedos aquilo que cremos em nosso coração. O espaço de comentários abaixo não é apenas uma sessão de feedback. Hoje, ele é um altar digital. É um lugar onde você pode depositar a sua declaração de fé, para que ela sirva de testemunho para outros que estão passando pela mesma luta e como um lembrete para você mesmo nos dias de dúvida. Ao escrever, você está solidificando a sua oração e a sua decisão de uma forma tangível. Para selar esta nova visão em seu espírito, convido você a escrever nos comentários a seguinte frase, tornando a sua oração pessoal: Senhor, abro meu coração para as conexões que tu tens para mim. Não digite estas palavras de forma mecânica. Sinta o peso e a liberdade de cada uma delas. Ao escrevê-las, visualize as portas do seu coração se abrindo para as pessoas que Deus enviará. Visualize a ansiedade saindo e a expectativa entrando. Este é o seu ato de fé, a sua resposta ao chamado de Deus para ver a resposta dele nas pessoas ao seu redor. Se você crê que Deus já está tecendo uma rede de apoio ao seu redor e que esta oração foi uma confirmação disso em seu espírito, deixe a sua curtida neste vídeo. Que o seu like não seja apenas um clique, mas um amém de concordância, um sinal de que você recebeu esta palavra e concorda em espírito com as verdades que foram liberadas. Cada curtida se junta a uma nuvem de testemunhas, um coro de fiéis que declaram juntos que nosso Deus é um Deus de relacionamento, um Deus que nos afia uns aos outros e que nunca nos deixa caminhar sozinhos. Que o seu clique seja um ato de louvor. E por fim, se você deseja continuar nesta jornada de aprofundamento espiritual e receber mais ministrações como esta, inscreva-se no canal. Considere a sua inscrição como um passo de fé,
um compromisso que você firma com o seu próprio crescimento. É uma declaração de que você está pronto para encontrar as pessoas que Deus preparou para abençoar sua jornada e também para ser a pessoa que Deus usará para abençoar outros. Ao se inscrever, você se conecta a esta comunidade de fé que busca crescer junta, sendo constantemente lembrada das verdades que nos libertam e nos fortalecem. Vá agora e leve a paz que você recebeu. Caminhe com uma nova percepção, com os olhos espirituais abertos para ver a mão de Deus nos encontros do seu dia a dia. Lembre-se, você não está mais esperando por um milagre distante. Você está vivendo no meio do milagre contínuo do cuidado relacional de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele ilumine o seu rosto com a sua presença e te dê a sabedoria para discernir as conexões divinas. A sua jornada de solidão terminou. A sua aventura de fé em comunidade apenas começou. Amém.